Pois bem, então começamos a gravar aqui e vamos dar início então ao nosso plantão Tira Dúvidas. Hoje nós estamos à disposição dos discentes para que eles possam, para que a gente possa trocar umas ideias, tirar algumas dúvidas em relação à construção do projeto. Então a gente vai ficar à disposição aqui dos discentes para que eles possam ficar à vontade e sanar aquilo que está aperreando aí na construção do projeto. Cris. Então, boa noite, professor Joab, Sander, Fábio, que se fazem presente nesse início. Então, como o professor Joab colocou, a dinâmica, né, da nossa aula de hoje, do nosso plantão de dúvidas, né, é bem essa, a gente ficar à disposição, considerando aí os questionamentos, né, Sander parece que já vai fazer início, então, assim, conforme vão surgindo aí as dúvidas, a gente também por aqui vai procurando dirimir. A gente tem algumas observações a fazer, que talvez sirva também para todos, mas a dinâmica é essa, é deixar vocês perguntarem. Então, assim, nós nos propusemos esse plantão de dúvidas e o objetivo seria esse mesmo, de a gente buscar aqui, né, em dupla, né, eu e o professor Joab, tentar auxiliar vocês aí nessa escrita, porque dia 20 já está bem aí, né, inclusive a Lerquiane me perguntou, né, e ao professor Joab, a possibilidade de já abrir as entregas, né, antecipar o dia. A gente já disponibilizou lá a partir de ontem, né, dia 8, o estudante que já se sentir satisfeito, que já conseguiu aí realizar a construção do seu projeto, já pode estar lá enviando. Embora a gente vá fazer as correções a partir do dia 20, mas já está aberto ali para aquele que achar que já está pronto o seu projeto, já pode estar nos enviando, tá bem? Mas eu penso que a gente já pode começar, Joab. Isso, é lembrar também, aproveitar aqui já no início para aqueles que não vão poder participar aqui do Plantão Tira Dúvidas, em relação a algumas observações que a gente precisa fazer. A gente está recebendo já alguns trabalhos, e trabalhos que estão sendo entregues da disciplina anterior. Então, trabalhos que não foram feitas, não seguiram as orientações que nós passamos, né, desde o plano de ensino, no nosso primeiro encontro, e foram orientações importantes, né, para a construção do projeto. Então, nós recebemos projetos aí da disciplina passada, do ano de 2025 ainda, com o nome de outros professores. E a questão não é só a capa e o nome de outros professores, é a questão que não foi feito os ajustes necessários para uma boa elaboração desse projeto. Então, a gente precisa ficar atento para o envio final do dia 20, porque eu acho que o projeto não vai servir, né? Está incompleto, não atende aqui ao mínimo que a gente está solicitando. A Cris também pode complementar aí em relação ao uso da inteligência artificial. Nós recebemos trabalhos aí que 100% a gente pode dizer que foi feito por inteligência artificial. Então, é importante ficar claro que a gente pode usar essas ferramentas como para auxiliar no trabalho, não para fazer. O trabalho, ele é autoral, é para que cada discente faça o seu trabalho e não é para uma IA fazer. Então, é preciso ficar claro isso em relação à questão ética também, que é um dos princípios básicos aí da academia, e a gente ficou preocupado, porque é um trabalho de especialização, então a gente espera o mínimo ali de comprometimento, né, de uma questão ética mesmo. Então, ficar atento em relação a esses pontos. A Cris também pode destacar outros do que a gente vem recebendo, para que você não mande lá na última hora um trabalho que não der tempo de fazer essas correções. Então, esse plantão, a gente aproveita para alertar em relação a isso, porque a gente espera um trabalho assim com o mínimo de qualidade, porque é uma especialização de uma instituição pública federal, e a gente precisa prezar pelo seu nome, pelo nosso nome, pelo nome da instituição, e a gente não pode aceitar qualquer trabalho. Cris.
tem mais algum complemento em relação a isso, para a gente iniciar, de fato, as dúvidas? Pois bem, então eu vou aproveitar para fazer as observações, e aí depois a gente passa para o Sander e o Fábio começar. Porque é bom que Então, fica já no início, para quem vai assistir depois, né? perfeito, isso mesmo. Então, eu fiz assim, até algumas anotações mesmo em relação às observações, né, que a gente tem tido em relação aos trabalhos que já foram nos enviados, né? Então, a gente gostaria de reforçar que o nome da disciplina, né, a nossa disciplina é Metodologia da Pesquisa em Educação. E nós, né, eu, professora Cristiane Grey e professor Joab, então, assim, embora se aproveite o projeto que foi trabalhado lá na disciplina com o professor Bruno, não tem problema aproveitar aquela proposta, mas é necessário fazer os ajustes, né? Sequer ali atualizou o ano, né? Não deu ali, porque a gente, na nossa aula, primeira, né, assíncrona, a gente reforçou que era necessário, já tem uma proposta, façam os ajustes com base nas orientações, e assim, foi uma aula bem intensa, bem detalhada, justamente para auxiliar nesse sentido, né? E aí acabou, pelo menos os que nós estamos recebendo, né? Está sendo só um envio do que foi feito na disciplina anterior. Então é importante ter esse cuidado, não tem problema aproveitar a proposta, mas precisa ser feitas essas atualizações, né? E aí, uma outra observação é em relação ao título, né, do projeto de pesquisa, né? Ele precisa estar voltado ao contexto da EPT. Não dá para fazer um projeto, mesmo que seja na área da educação, voltado para o ensino fundamental. Então, assim, a gente frisou também bastante isso. Ainda estamos recebendo projetos que não estão voltados ao contexto da EPT. Então, tenham esse cuidado, a pesquisa, a formação de vocês, o curso é um curso voltado para a docência, né, no contexto da EPT. E o projeto, né, o trabalho final de vocês precisa estar neste contexto. Então, ter esse cuidado também, né? Outras observações é a questão de seguir a formatação adequada, né? Nós temos as NBRs que orientam, né, toda a formatação quanto ao projeto, a configuração de páginas, citações. Eu não sei se é o caso, mas eu imagino que a edição está sendo feita por meio de celular. E assim, eu gostaria de dizer a vocês, o celular, assim, ele auxilia em muitas atividades, mas na edição de trabalho acadêmico, não dá para você fazer uma edição no celular. Então, assim, aí eu tenho percebido, eu imagino que seja, assim, a gente tem recebido trabalhos muito, assim, desconfigurados, assim, muito mesmo, grosseiros, inclusive a formatação. Então, eu não sei se é por conta que está sendo feito no celular, talvez seja isso, então eu já estou chamando a atenção que não dá para fazer uma edição de projeto fazendo uso do celular. Precisa ser num PC, num computador, né, no notebook, porque aí você consegue fazer a formatação, né, necessária e adequada, inclusive, com as NBRs. Né? Então, essa é mais uma observação. Um outro, assim, é necessário fazer a fundamentação teórica das escolhas metodológicas no projeto. Por exemplo, se você diz que o seu projeto ele vai ter uma abordagem qualitativa, você precisa citar e dizer com base em que autor você escolheu essa abordagem. Não é simplesmente ali fazer um texto informando quais são os tipos de pesquisa, quais são as técnicas, né, quais são as abordagens, sem mencionar que autor, inclusive com citações, que justifica, que fundamenta essa tua escolha. Então, é importante fundamentar as escolhas metodológicas, lá naquela parte do item, né, da metodologia da pesquisa. E isso também, no caso dos
seria assim no quadro teórico, né, na parte da fundamentação. Alguns projetos apenas tinha ali a relação dos autores, né? Eu lembro que a gente colocou lá na estrutura que vocês precisam trabalhar com, no mínimo, 4 autores, né? Isso é mínimo, né? Para que a gente possa ali perceber, com base em que teóricos, né? Inclusive verificar essa questão da atualização dos teóricos, que vão fundamentar ali a tua temática. Então, precisa ter um texto, né? Não é simplesmente fazer uma enumeração de teóricos, né? Precisa fazer uma construção de um texto nessa parte da fundamentação teórica. Não precisa ser um texto extenso, mas assim, 1 ou 2 páginas, a gente já consegue ali ter uma dimensão de quais são os teóricos que vão estar fundamentando a tua temática. Aí, no caso, é o tema, né? E aí, assim, eu tenho percebido muito a questão também do uso do tempo verbal, né? No passado. Então, assim, o projeto de pesquisa, ele é um planejamento de uma pesquisa que ainda vai ser executada. Então, o verbo que a gente precisa usar precisa ser verbo no tempo futuro, não é? Não tem como eu já um projeto com uso de verbos no tempo passado. Então, se é um projeto de pesquisa, o uso dos tempos verbais nesse meu projeto precisa estar no tempo futuro. Ainda vai ser uma pesquisa que vai ser executada, vocês estão na fase do planejamento. Fazer um projeto de pesquisa é fazer um planejamento, né? Para ser desenvolvido numa situação futura. Então, tenham cuidado quanto a isso também. Eu não sei, Joab, se for algumas anotações que eu fiz, assim, observando alguns trabalhos, né? E se eu lembrar também no decorrer aqui, Isso. a gente vai acrescentando, mas essas foram, assim, as que me chamaram mais atenção e que eu acho necessário a gente pontuar aqui, viu? Exato. E o projeto, esse planejamento, não tem resultado, né? A gente já trazendo algumas informações, não tem resultado, é um planejamento. Na disciplina de TCC, na próxima disciplina, com seu orientador, aí sim, vai mudar o tempo verbal e você vai apresentar os resultados. Mas agora não, agora é um projeto, é um planejamento. Mas vamos passar para os nossos alunos, para que eles possam aí, devem estar ansiosos para estar apresentando aí os seus questionamentos. Então, eu vou deixar à vontade para vocês, se vocês quiserem habilitar a câmera, o microfone, pelo chat, como vocês preferirem. Era o Sanderson que estava na vez? Ou era o Sim, Fábio? era o Sander. Sander, fique à vontade, meu querido, para você explanar seus questionamentos. Boa noite novamente, professor Joab, professora Cris. Fico feliz de poder estar aqui tendo essa oportunidade de sanar algumas dúvidas, né? Que com certeza a minha deve ser só uma beira de tantas outras. Mas quero agradecer aí as explicações, né, os esclarecimentos. Eu vou tentar ser bem objetivo. Eu já tenho em mente já o meu TCC, tanto que eu acho que boa parte das orientações e das explicações do professor Joab e da professora Cris já sanaram algumas dúvidas que eu tinha. O que acontece? Na disciplina passada, que foi métodos e técnicas de pesquisa e extensão em IPT, eu apresentei, né, o esboço, inclusive o professor, deixa eu só confirmar aqui, o professor Bruno foi quem corrigiu o esboço e ele, né, sem demagogia nenhuma, mas ele deu os parabéns aqui pela temática que eu escolhi, disse que estava excelente, fez algumas sugestões aqui em relação ao tema,
Inclusive, ele até sugeriu aqui também um texto aqui, porque o meu TCC vai ser uma revisão bibliográfica. E aí ele sugeriu aqui um texto, uma referência bibliográfica aqui que vai me ajudar com o projeto, com o TCC. Então, a professora Cris já respondeu aí, né, a minha dúvida, né, porque até então eu ainda estava em dúvida se eu poderia aproveitar esse esboço e fazer o meu projeto e finalizar ele com o meu artigo científico de uma revisão bibliográfica. No mais, eu acredito que é seguir as orientações aí, conforme os professores já mencionaram, para poder elaborar um bom projeto. Eu acho que era isso. Perfeito, Sanderson. É isso, reforçando, a gente pode e eu acredito que deve utilizar, né, porque é uma continuação, uma construção do projeto desde a disciplina de métodos e técnicas do professor Bruno, com a disciplina de metodologia e vai culminar com o TCC. Então, é uma construção. Agora, a gente imagina e espera que seja uma construção, que o aluno avance, né? E não aquele primeiro esboço que você colocou na primeira disciplina, você vai usar na segunda, vai usar na terceira, e não evoluiu, não fez os ajustes. Por exemplo, o professor Bruno fez a correção do seu projeto, do seu esboço, gostou, parabenizou. A professora Cris, talvez ela venha com outro olhar, ela vem com outras contribuições, talvez eu veja de uma forma diferente. O seu orientador vai te dar dicas puxando para a área dele. Então, assim, é uma eterna construção. A gente, quando você vai para a banca também, você vai perceber que o professor tem uma outra visão, tem uma outra contribuição no seu trabalho. E esse é o processo. A questão é que não dá para se fazer aquele primeiro esboço e entregar na primeira disciplina, na segunda, na terceira, e enfim. Essa é a preocupação que a gente ficou, mas certamente você vai conseguir aproveitar muita coisa do material já apresentado, talvez fazer alguns ajustes, principalmente na estratégia metodológica, porque a gente recebeu alguns trabalhos que estava faltando citar os autores. O meu trabalho terá uma abordagem qualitativa. Mas o que é uma abordagem qualitativa? Qual é o autor que traz a definição? Eu vou fazer deixa eu aceitar aqui, pessoal, Lordirene. Eu vou fazer um estudo de caso, uma pesquisa de campo. Qual é o autor que você vai utilizar como lastro conceitual? É nesse sentido. Eu não posso só trazer, eu vou fazer um estudo de caso, eu vou fazer um questionário, eu vou fazer e não dizer a importância, o significado, trazer o autor que vai servir de bagagem, né? Então, isso é preocupante, porque já é um trabalho de especialização e a gente precisa. E não tem como você passar o trabalho para frente porque lá na frente, lá na banca, os colegas não vão deixar passar. Então, a gente precisa fazer esses ajustes agora, porque agora é o momento, a disciplina é para isso. E, enfim, a gente está preocupado porque tem alunos que não participaram da aula síncrona, provavelmente não chegou hoje, não tirou dúvida lá no chat, enfim, a gente está preocupado como é que chega, né? E a gente precisa fazer as recomendações necessárias, porque é um trabalho, a gente espera um trabalho com qualidade, né? Mas eu fico feliz que o teu trabalho está no caminho, né? E a gente fica à disposição aí para que você possa, inclusive lá no AVA, né? Mandar alguma mensagem, alguma coisa que a gente possa estar contribuindo lá mais rapidamente, né? Que acho que nós vamos ter só esse momento, né, Cris? Síncrono aqui, o restante é pelo AVA e pelo envio da atividade. Tá, então. Quer complementar, Cris? Ou pode abrir para o próximo? Eu gostaria. Eu só solicito a Lordineire, né? Desativar o microfone, Lordineire. Aí, quando você for falar, aí você ativa, tá? Para não ficar com ruídos. Não sei se ela me ouviu, mas enfim. Vamos lá. Sander, qual é a tua proposta, né? Eu só queria que você citasse qual seria a tua proposta, teu tema, né, o teu título.
Que aí a gente já aproveita e faz, assim, algumas observações, né? Correto. O título que eu escolhi foi a formação continuada de professores da educação profissional e tecnológica para o uso da inteligência artificial no Brasil, desafios pedagógicos e competências digitais. Certo. Esse seria o meu tema. Uhum. É a formação continuada. De professores da educação profissional e tecnológica. Perfeito, perfeito. Uhum. Era isso que eu queria. Para o Pronto. uso da inteligência artificial no Brasil. Né? Certo. Aí se depara com dois, né? Dois desafios, que são os pedagógicos e as competências digitais. Uhum. Aí, Sandra, só uma sugestão. Como é assim, você pensou em fazer nível de Brasil, uma sugestão é você fazer um recorte temporal. De que período? Então, exatamente, olha só, né? Exatamente como o professor Joab mencionou. Cada professor tem uma visão, tem uma forma, né, um olhar pedagógico, né, referente a isso. Você vê, eu estou com um projeto aberto aqui e eu justamente tinha colocado Esse recorte. a formação continuada de professores na educação profissional e tecnológico para o uso da inteligência artificial no Brasil e colocado entre parênteses 2020 a 2024. Aí, o que o professor sugeriu? Ele sugeriu tirar essa data, entendeu? Para tirar essa delimitação. Eu até estranhei, né? Porque geralmente o TCC você costuma, assim, um bom TCC, né, um bom artigo científico, você no caso, como uma revisão bibliográfica, você retirar aí de até uns 5 anos, né, atrás, as informações a respeito para poder realizar essa revisão bibliográfica. Mas, enfim, o porquê que ele pediu para tirar, eu não sei. Deixa eu me meter na conversa de vocês aí. Eu não me aguento. Mas, assim, como eu disse, é o olhar, né, do professor da disciplina anterior. Eu concordo com a Cris, eu acho importante ter esse recorte. Então, assim, para ser bem prático, né, eu não dou muita volta, não. Para a disciplina, eu sugiro você manter o recorte. E para o seu TCC, para o seu trabalho final, siga o seu orientador. Porque é ele que vai estar contigo lá na banca e tal. Mas eu, pessoalmente, para mim faz total sentido você fazer esse recorte temporal. Geralmente, eu sugiro sempre para os alunos, dependendo da atividade, né, da pesquisa, o recorte temporal, essa delimitação, né, ou geográfica. Isso, Senão fica muito exatamente. amplo, fica muito solto, e aí, Exatamente. né, é muita coisa. Eu pensei em Eu fazer, acho de bom tom esse recorte, sim, tá bom? eu pensei em fazer esse recorte pelo período, né, pelo tempo aí, ou geograficamente. Só que geograficamente tem alguns estados que assim, totalmente divergentes de um local, de uma localidade para outra. E aí, talvez, dependendo da região que eu escolhesse, eu poderia ficar muito mais limitado quanto às referências bibliográficas. Então, por isso que eu coloquei eu coloquei no Brasil, né, a nível nacional, e coloquei o período de tempo. Não, eu acho que fica melhor do jeito que você fez. O recorte temporal. Quando eu falo geográfico, as duas formas, mas para o seu trabalho, eu acredito que fica melhor o recorte temporal. Exatamente para você angariar essas fontes de informações, essas coletas de dados, ele fica até mais completo, a meu ver. Então, eu queria até justificar, Sander, por que assim, esse recorte temporal. Como você vai fazer uma revisão bibliográfica, e dependendo da base de dados, onde você vai fazer essa coleta de dados, de repente é lá da CAPES,
e você encontre ali 400, 500, 1.000 trabalhos. E aí, para você analisar todos esses trabalhos? Sim. Repare a importância da gente fazer o recorte, porque senão a gente não dá conta. Então, você tem que criar ali alguns, inclusive, critérios para selecionar esses trabalhos. Uhum. Senão, você não vai dar conta de concluir, de fazer um trabalho que seja, assim, bem feito, né? Aí, vai com fragilidades e chega na banca, a banca não perdoa. Se eu estiver nessa banca... Coloque. Brincadeira. Brincadeira. Eu analiso o seguinte ponto de vista. Eu gosto demais da crítica construtiva, porque eu penso que a crítica construtiva ele traz agrega muito ao conhecimento, entendeu? Isso. Te impulsiona muito nos seus objetivos. Então, assim, na minha trajetória profissional, em muitos lugares onde eu trabalhei, porque quando você chega numa determinada empresa, né, peão não perdoa, né? Peão sempre quer no ponto de na opinião de muitos colaboradores de muitas empresas onde eu trabalhei, os piores chefes para eles foram os melhores para mim. Sim. A maioria, porque eu sempre pensei que eu não tenho muita aptidão para liderança, mas eu sempre pensei que um bom líder ele tem certas coisas que não tem como fazer vistas grossas. E às vezes, para a maioria dos colaboradores, a imagem de um bom líder é ser bonzinho, e não é. E não é. Então, assim, eu não tenho problema nenhum. Pelo contrário, eu gosto demais da crítica construtiva, porque afunila a minha visão para o objetivo da qual eu estou me empenhando. Pois bem, é só assim, são sugestões, tá, Sander, para que Sim. justamente contribuir com a escrita do seu trabalho, viu? E que você tenha êxito, claro. E aí, assim, eu fiz aqui um exemplo, embora a IA ela é bem recente, né? Mas, assim, já tem muitos trabalhos, embora ela seja recente, já tem muitos trabalhos, né? Já tem muitos pesquisadores, né? Porque ela chegou e, assim, ela chegou avassaladora, então, se a gente não buscar entender... Então, tem muitos pesquisadores que trabalham, né, diretamente e aí tem publicado, feito muitas publicações. Então, como o seu trabalho tem essa pretensão de fazer uma revisão bibliográfica, você vai fazer análise de produções, né, científicas, sim, como base de dados. Aí é mais isso, tá? Mas, assim, verifique, é claro que para o nosso projeto a gente está sugerindo isso para a disciplina. Se lá na frente o teu orientador tiver uma outra sugestão, outro encaminhamento, a gente sempre precisa seguir o orientador, porque na banca também ele defende. Sim. Tá bom. Pois tá, Então, obrigada, viu? Ah, sim, Sander, pode falar. Então, essa semana, inclusive, a Lequiane mandou mensagem para mim. Eu falei que eu ia estar, né, presente hoje aqui na reunião, né? E que eu vou me esforçar ao máximo em estar concluindo aí até o final de semana, e aí eu vou estar encaminhando por e-mail para que vocês possam me ajudar nessa revisão aí para posterior entrega final. Certo. Então, agradeço a tua participação, viu, Sander? Tá bom, muito Mas obrigado. o teu tema é muito relevante, viu? É um tema bem relevante mesmo. Tá bom, muito obrigado. Valeu, Sander, conta conosco. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Agora tem aí, né? Tem a Helenice no chat, você viu, Cris?
Ah, eu nem reparei, deixa eu olhar. A Helenice, Hum. esse projeto já está em andamento avançado, quase pronto para ser enviado para avaliação e os ajustes dos professores. Está se esforçando e tal. E o tema dela é formação docente para o entendimento, formação Atendimento. docente para o atendimento educacional especializado. Reflexões sobre a inclusão de estudantes com deficiência na educação profissional e tecnológica. Isso. É um bom tema. Ô, Lenice, você não quer falar um pouquinho, não, Lenice? Parece aí, se puder. É. Quando você fala eu tô curioso aqui, porque eu tô migrando aí também para Essa linha, né? essa linha, PCD. Aí eu tô curioso para saber o que que você está pensando. É de modo geral? É um público específico? O que que você está abordando no seu trabalho de fato? Se não quiser habilitar a câmera, só o microfone. O legal seria aparecer, né? Tá escrevendo. Então, aproveitando também aí o tema, né, da Helenice, eu sei que ali é uma proposta que ela está colocando ali, de repente, né? Mas aí precisa de delimitação, né? Que eu acho que é isso que o Joab também está tentando compreender melhor, né? É um tema muito relevante, mas aí tem reflexões sobre a inclusão de estudantes com deficiência na educação profissional e tecnológica. Em que contexto, né? Em que campos? Porque, assim, a gente é um mundo, né? Então, a gente precisa, sim, delimitar onde é que você pensa fazer esse estudo, né? É mais nesse sentido, né, Joab? Isso. Eu acho que se tu conseguir falar ele, se puder, eu acho que é até mais prático aqui para a gente, nesse momento aqui, trocar uma Dialogando, ideia, né? né? Dialogando aqui com a sua ideia. Se não quiser ligar a câmera, pode só o microfone. Eu acho que a gente consegue com mais fluidez, né? Isso. Olá, Cadê tu, professor. mulher? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Oi. Lenice, então, eu sinceramente eu não gosto muito de aparecer, eu sou limitada, vamos dizer assim, a aparecer assim. Mas assim, sobre o meu projeto, da primeira reunião, nosso encontro que tivemos, eu passei o nome para vocês e a professora Christian falou justamente sobre essa delimitação, né? Ela falou até em um campus de Humaitá para eu fazer. Então, eu mandei agora de novo, e é justamente para vocês me, assim, me orientarem, não é? Ou eu faço no campus de Humaitá, ou eu faço em relação ao campus de Manaus, Zona Leste, né? Eu estou com essa dúvida justamente por isso. E hoje eu Você fiz é um de onde, esforço. Lenice? Eu sou de Manicoré. Maricoré. Isso. Aham. Mas assim, eu sou de Manicoré, mas eu residi em Manaus e estou pretendendo voltar novamente para lá, Entendi. entendeu? Mas a tua pesquisa é o que tipo de pesquisa que é? Eu acho que eu já devolvi o teu projeto, não foi, Lenice? Não, meu coração, eu ainda não enviei, porque como eu trabalho de manhã e de tarde, eu faço Em à noite. construção, né? Isso, eu faço à noite, eu faço as minhas leituras. E aí eu vou Certo. fazendo o meu esboço, né? Vou colocando algumas coisas que eu acho que são relevantes em relação ao tema. E aí agora, final de semana, eu já estou com ele quase prontinho para enviar para vocês, porque geralmente eu faço assim, no final de semana é que eu envio todas as minhas atividades, porque justamente como eu estou falando para vocês, na semana eu fico lendo, né? E alguns assuntos assim que são relevantes eu vou colocando, eu vou escrevendo, eu vou deixando tudo. Quando é no final de semana, eu junto e mando quando é avaliação. Como é o projeto, e eu já li umas coisas assim muito que me esclareceram bastante. Então, agora esse final de semana eu estou pretendendo não, eu espero que dê tudo certo para eu enviar para vocês
para eu não ficar naquela correria, entende? Porque eu não gosto dessa correria, assim, olha, vai tal dia, já está terminando. Eu gosto de fazer sempre com antecedência para eu me preparar para as devoluções, né? Que a gente, como vocês estão falando, vai haver as devoluções, tem professor que pensa de um jeito, tem professor que pensa de um outro, então, mas assim, é sempre muito bom ter essa oportunidade de ter professores que nem vocês, né? Eu estou me esforçando ao máximo para eu terminar essa pós, porque eu estou, assim, muito feliz Que bom. em estar fazendo parte dessa pós, e principalmente, né, pelo IFAM, que é um instituto, assim, respeitadíssimo em todo o território brasileiro. Então, é isso, o meu tema é voltado para a educação especial, por quê? Porque eu já trabalho com educação especial desde quando eu entrei na minha carreira, vamos dizer assim. Eu sempre fui professora da educação especial. Não tenho muito tempo de profissão, não, sabe? Eu tenho muito tempo, assim, de idade, mas de profissão são 4 aninhos só que eu tenho. E desde, como eu falo para você, desde quando eu entrei na educação, já foi pela educação especial. Então, são 4 anos só convivendo com pessoas assim, deficiente visual, TEA, transtornos globais, entende? Então, é por isso que eu gostaria muito de trabalhar neste tema. Agora eu Perfeito. quero uma opinião de vocês, assim, se estão de acordo, como é que está, se esse tema é relevante, se não é, porque eu já estou assim, eu já estou ansiosa para saber a resposta, Olha escrevi só, tanto, Helenice, eu perguntei de onde você é e em relação à sua temática, o seu recorte, por quê? A diferença é grande, né? De Humaitá para Manaus é muito grande. Se eu for te responder assim rapidamente, eu diria o Humaitá seria melhor porque a especialização está sendo ofertada pelo campus Humaitá. Então você tem a minha, a professora Cris, a Lerquiane, inclusive para dar um suporte em relação à pesquisa. Mas eu não sei qual é o tipo de pesquisa que você está fazendo. É uma pesquisa de campo? O que você está... Se você já tem essa definição do que você quer fazer de fato em relação à pesquisa. Eu me interesso muito pela temática. Eu estou trabalhando hoje, começando nessa linha do TEA, e tem um interesse, tem o professor Marcos, ele não está até o momento no programa, mas provavelmente vai orientar, trabalha com um núcleo aqui que é o CAPN, né? Era NAPN, agora passou a ser CAPN, e nós temos as psicopedagogas aqui, que eu acredito que são bem acessíveis, né, para trocar uma ideia, eu consegui algumas, não sei qual é o seu levantamento. Eu não sei se você tem uma entrada lá em Manaus, com o campus Zona Leste, eu acho que é importante, se você tiver um acesso ali facilitado, ajuda muito, né, para quebrar aquela formalidade, quebrar aquela barreira inicial, até considerando também que nós temos pouco tempo para essa escrita, para coleta de dados, para a defesa final. Então, por isso eu te pergunto se você tem já fechado em mente ali qual é a metodologia que você quer utilizar, qual é o tipo de trabalho que você quer fazer. E aí, no caso, entra tudo como especial, você tem só alteia, é só visual, o que você tá pensando em relação a isso? Eu não sei se você já a entregou minha isso na disciplina anterior, né? Pode falar. Sim, sim, meu pré-projeto foi com o professor Bruno, né? E foi sobre isso, foi esse tema, que foi um pré-projeto, né? E ele, assim, como o colega falou agora há pouco, ele disse que estava muito bom o tema, que eu continuasse, quando chegasse a disciplina e tudo, para eu continuar nesse mesmo tema. E como eu já falei agora há pouco, como eu trabalho na área, eu achei mais relevante eu continuar. Mas, assim, sobre a pesquisa, ela não é de campo, professor e Aham. professora. Ela é bibliográfica, né? Porque não tem como.
eu moro em Manicoré, eu trabalho em Manicoré. Eu não tenho como sair daqui para Humaitá, porque a escola ela não vai me permitir ficar um tempo, até porque eu não sou concursada. PS é bem mais difícil. E Manaus também é a mesma coisa, né? Não tem como, é até mais longe do que Humaitá. Entendeu? Sim. Cris. Assim, eu sugiro, assim, se fosse para Humaitá, né? Como o professor já colocou, Manaus, você teria que ter lá na instituição pessoas para te auxiliar. Sim. Quando, né, nem necessariamente não precisa você estar lá, igual como você está aqui, né? Também não precisaria. Se você, de repente, for aplicar um questionário, você pode fazer via Google Forms. Envia o link, mas aí o campus seria aqui o Humaitá, porque aí você teria esse suporte para, de repente, algum colega, só fazer a divulgação e solicitar. Se fosse para ouvir alunos, solicitava que alunos respondessem. Se for para ouvir professores, que eles respondessem. Então, é possível fazer pesquisa de campo, mesmo sem você estar lá no campo, né? Isso. Fazendo Sim. uso nesse sentido, entendeu, Helenice? Não que, claro, se você pensou em fazer bibliográfica, aí, assim, você não vai, nesse caso, ela não é uma pesquisa de campo, e aí você não precisaria necessariamente fazer uso, né, desse instrumento de questionário ou entrevista. Você já precisava definir a tua base de dados, porque se ela é bibliográfica, você vai analisar produções, você já vai analisar resultados de pesquisa sobre o teu tema. Então, nesse caso, assim, nem precisa especificar nesse caso, não se campus, né? delimita, não, geográfico, não. Se delimita tempo, né? Já é um recorte mais temporal, uma delimitação temporal que você precisa fazer, entendeu? Já que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Se for uma pesquisa de campo, você basta ter, assim, um contato de alguém que faça parte daquele campo, daquela instituição, que possa estar fazendo a aplicação do questionário, da entrevista semi-estruturada, porque hoje a gente tem ferramentas, né? A gente pode estar fazendo uso nesse sentido. Entendeu, Helenice? Sim, entendi. E Aí assim, é só você... Pode falar. ela vai ser, na verdade, assim, ela é bibliográfica mesmo, Pronto. né? Ela já, assim, pelo tudo que eu já fiz, não tem, assim, como começar de novo, no caso. Vou preparar um outro material, vou fazer essa pesquisa de campo, mesmo que seja assim, como a senhora está me falando, como o professor está me falando. Assim, isso. E outra, assim, eu não estou colocando, porque não vai dar. Não, se a gente colocar aí e dá para fazer, a gente sabe que as coisas acontecem. Mas como a gente já está assim com o tema. Porque você já estruturou, né? Já tem algo Eu organizado. já estruturei. Aí eu queria, assim, justamente isso que vocês estão me falando, essa orientação que vocês estão me dando, entende? Porque é uma coisa assim que a gente precisa e às vezes a gente fica sem, meu Deus, e agora? Como que eu faço? Eu ponho isso, eu ponho aquilo, e agora? Para quem eu pergunto? Tá certo, a gente tem que tirar nossas dúvidas, tem e-mail, tem tudo, mas não é como eu estou agora conversando com vocês, apesar de não mostrar meu rosto, mas eu estou conversando com vocês, né? Sim. Vai deixar só pro dia da defesa, né? É. Mas assim, Helenice, o teu tema ele é muito relevante e assim facilita muito quando a gente pega um tema para escrever que a gente já tem uma certa leitura, inclusive que faça parte da atuação profissional. Facilita muito a escrita, porque você vai escrever, embora a gente precise das leituras teóricas, mas facilita a tua escrita, a tua construção, o teu diálogo com os teóricos. É muito assim diferente do que alguém que não tem pouca leitura daquele tema, e aí a dificuldade ela aumenta, né? Então, quando a gente já tem assim um tema que vocês pretendem escrever, é fundamental que esteja relacionado com a nossa atividade profissional, porque
facilita, não é que, assim, é uma tarefa simples, né? Mas a gente facilita essa nossa escrita pela compreensão que a gente tem, né? Pela prática. E aí vai facilitar a construção da escrita, com certeza. Isso Eu vejo um trabalho com um potencial muito grande para pesquisa de campo, mas como já está já está organizado para pesquisa bibliográfica, no mestrado aprofunda um pouco mais, o mestrado, eu doutorado, pretendo, mas eu ela tem pretendo. potencial para uma boa pesquisa de campo, inclusive aqui no campus do Maitá. Tem muito material, tem colegas que vão dar suporte, mas a gente entende, né? A gente entende a sua Sim, situação, você já tem aí algo encaminhado, e aí, assim, mudar talvez pode gerar aí um desconforto, né? Na sim. pesquisa, não é isso que a gente quer. A gente quer que você faça aquilo que você quer fazer de fato, né? Aquilo que você sente segura, e a gente está aqui para contribuir. Mas aí no mestrado não vai ter para onde correr. No mestrado tu vai se aprofundar um pouco mais. Eu Algo mais, pretendo. Helenice? É, é, não, não, assim, eu estou muito agradecida por ter essa oportunidade de ter conversado com vocês. Na verdade, assim, eu estou até aliviada em relação ao que eu estava fazendo. Agora eu tenho mais engajamento mesmo, eu sei que eu estou no caminho certo, o tema está de acordo com os meus professores. Então, assim, eu agradeço por isso, e eu espero que este final de semana eu envie para a professora para ela já fazer os ajustes, e com certeza eu já estou antecipando que com certeza vai mandar de volta para eu fazer muitos ajustes, mas assim, é o que a gente tem que fazer, né? É sobre o conhecimento, e conhecimento sempre vale a pena. Ainda mais quando temos assim essa oportunidade de fazer parte de uma instituição, como eu já falei, que nem o IFAM, e ter professores que nem vocês, assim, que são de excelência. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Helenice. Inclusive, em breve, né, o IFAM vai estar aí pertinho de você. É verdade. Aí, vai estar lá, né? Vai estar Sim, lá em sim, Manicoré. Vai estar no já Manicoré. tem, Já tem, na verdade, uma turma lá em andamento lá do projeto, né? Está em Aham, outro prédio, mas já vai estar prédio oficial. isso. Isso. Aqui na minha cidade começou ano passado, e esse ano eles já estão Pois é. em Olha aí, andamento em relação ao prédio. quem sabe não come um tambaqui com açaí aí, hein? Fazer Claro, fazer esse a esforço, né, senhora, a Lenice? professora Christian, convidadíssimo para um dia, não sei, conhecer Manicoré com o novo campo do IFAM. Pode deixar. Aqui tá bom, Lenice. Então, obrigado. E vamos continuar juntos aí na construção desse seu plano aí de pesquisa, né? Seu projeto de pesquisa. E conte sempre conosco. Tem mais alguém que gostaria de habilitar o microfone para fazer questionamentos? Aqui no chat não temos nada mais. Tem colegas que entraram depois. Só habilitar ou levantar a mão. Fábio, Mesulan, Natalina, a Lordineire, né? A Mesulan já enviou. Acho que você que corrigiu dela, Já, Cris. Da já, não Mesulan. sei, Mesulan, se as observações feitas você conseguiu compreender, se tem alguma coisa que você gostaria de aproveitar e a oportunidade, né, de tirar dúvidas. Vamos lá, não tenham vergonha. Se não quiser abrir a câmera, façam como a Helenice. Mas eu queria até, enquanto os outros se encorajam, né? Eu lembro que no início o professor Joab falou da questão, né, do uso da IA, né, na produção dos projetos. E aí eu acabei que naquela observação ainda passou, professor. E eu gostaria de reforçar, viu, gente, porque a IA é uma ferramenta, né, é o advento, né, é um novo paradigma, vamos dizer assim, na educação. E assim, a gente precisa ter, em primeiro lugar,
ética nesse uso, tá? Não é proibido de forma alguma fazer uso da IA. Inclusive, ela está aí, a gente precisa saber apenas fazer uso, né? Eu não posso delegar, eu não posso tutelar, eu não posso responsabilizar a IA pela escrita do meu projeto. Eu não posso fazer isso. Eu preciso fazer uso, de repente ali, eu solicitar o auxílio para organizar a escrita gramatical, né? Ou de repente até alinhar o meu tema com os meus objetivos, porque às vezes assim eu ainda estou com dificuldade de fazer esse alinhamento, a gente pode estar fazendo, solicitando essa ajuda. Então, isso não impede. O que não dá é simplesmente para mim colocar lá, né? Solicitar, construa um projeto sobre isso, isso, isso. E aí, simplesmente, ela vai gerar, né, dependendo do prompt que você dá, do comando que você dá, e nem sempre, gente, isso é recorrente, inclusive, ela vai apresentar uma proposta, que afinal de contas é um robô, né? Então, vai ter as suas fragilidades. E aí, eu simplesmente, dali eu faço a impressão e entrego. Eu preciso, assim, aos poucos fazer essa construção e ter ali a IA como um apoio, como um suporte, como um auxílio, e não como autora do projeto, né? Não, a autoria tem que ser de vocês. Inclusive, se você fizer uso da IA para a revisão gramatical ou para auxiliar no alinhamento, né? Ou até, de repente, para criar um quadro teórico, coloque como uma observação lá no final do seu trabalho, né? Não, é assim, isso é bem ético, inclusive. Fiz uso da IA para isso, 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 mas o texto é meu. Ela só melhorou, né? A construção é sua, gente. A gente precisa começar a ter esse hábito, né? Porque a gente assim percebe, não tem como, né? A gente tem já uma experiência. Então, a gente consegue detectar quando um trabalho está totalmente, né, de autoria da IA, quando ele tem um auxílio. Então, assim, eu não vou dizer aqui para vocês, porque a gente precisa fazer uso. Agora, a gente não pode simplesmente, de forma, né, sem responsabilidade, sem compromisso, delegar essa função a uma IA, né? Era isso assim que eu gostaria de reforçar. A gente não proíbe de forma nenhuma o uso. A gente só precisa que vocês tenham ética, né, nesse uso. Que nós, né, todos nós precisamos ter ética nesse uso. Eu, inclusive, quando estou fazendo meus slides, né, que eu faço uso a IA, eu coloco no final que eu usei o design, porque assim é fantástico, né, gente? Os design, né? Mas todo o texto é meu. Eu ainda coloco lá, né? Usei a IA para fazer uso do design, né? Do slide, mas todo o texto que consta é autoria minha. Sim. E assim que a gente precisa, né? Começar a ter ética nesse uso, porque existem ferramentas fantásticas da IA. A gente, inclusive, né, Joab, a gente tem feito para fazer os nossos posts. Mas a gente não coloca lá, faça um post. Não, a gente constrói. Ela só refina a ideia, né? Isso. O que você fez, né? Justamente. Eu acho que tem, deixa eu ver se tem lá no chat dúvidas. Não, eu perguntei da Mesulan aqui, mas ela tá fazendo ela está as finalizando as correções e no correções. momento não tem dúvidas. Perfeito, Mesulan. Mais alguém? O Will entrou depois aí. O Will, a Natalina. Lourdirene. Eu acho que eu já olhei o da Natalina, se eu não me engano, ela já enviou. A Natalina ela já enviou no e-mail, né? Só tem um que eu não dei conta, porque foi enviado hoje, é Fabiola, eu acho. Mas até amanhã eu consigo dar um retorno para ela. Eu não sei, Joab, eu não sei se você tem algo mais. Não, por mim eu não tenho mais, eu só estou à disposição de mais alguém. Se não tem ninguém, nós vamos finalizar. Alguém mais? Levante a mãozinha. Se ninguém se manifesta, a gente vai
Agradecer a participação Caminhando, né? de todos e a gente A vai Natalina ficar... vai falar, Joab. Oi? A Natalina vai falar. Pode ficar à vontade, Pode Natalina. falar, Natalina. Oi, professora. Boa noite, professores. Boa noite. Hein, eu enviei para a professora, só que eu não consegui ainda abrir lá no e-mail, Ah, porque eu tenho dúvidas de mexer lá no e-mail, né? Eu não consegui abrir ainda para me ver o que a professora pediu para mim fazer para retornar de novo. tu conseguiu baixar o arquivo? Não. Você vai lá no anexo, é bem embaixo, fica, aí tem uma setinha que desce, aí tem assim, download. Você clica lá, Natalina. Ah, sim. Mas assim, a explicação que a professora pediu para mim, Ah, tá. que Aí precisa você mudar faz alguma assim. coisa. Tem. Abaixar, eu abaixei isso daí que a professora está falando. Eu não Baixou. consegui encontrar aonde está escrito se eu preciso mudar alguma coisa, Tá, entendeu? vamos lá, deixa eu te Eu explicar. tenho dúvida em mexer aí, porque fazer que nem o outro. Quase não mexo no e-mail, não sei. Às vezes minha filha me ajuda, só que agora ela não está comigo. Eu já vim para o sítio, né? Sim. Então, deixa eu te explicar, Natalina. Tá assim, quando você baixou o arquivo, ele está em PDF. Então, Sim. a gente fez comentários. Tem alguns destaques. Aonde está de uma cor diferente, você passa o cursor, vai abrir uma caixinha. E aí, dentro dessa Sim. caixinha, tem as observações, as orientações. Então, você vai passando o mouse em todas as observações, que tem sempre uma corzinha em destaque. Quando você passa Sim. ali, já abre um balão, né, uma caixa, vamos dizer, e aí ali tem o comentário, qual é o ajuste que você precisa fazer no trabalho, tá bom? Sim, professora, agora eu entendi, é porque eu abri aqui no celular mesmo, né? Então, eu vou ter que pegar o notebook e abrir lá, né? Ainda fiquei assim, eu falei, eu acho que eu vou mandar outro e-mail perguntando para a professora, porque eu não sei mexer. Aí eu falei com a minha filha, ela falou que no final de semana ela vem para o sítio, daí ela vai me ajudar a abrir. Perfeito. Então é isso, assim, mas pelo celular também dá de ver, só que a tela é menor, né? Pelo notebook fica bem melhor de visualizar, mas tá lá as observações, tá? No corpo do trabalho inteiro, tá? Sim, professora. Mas, então, aí eu ajustando lá, eu mando de volta pelo e-mail para vocês, para ver Se ainda der tempo, né, antes do dia 20, mas assim, seguindo aqueles ajustes, já vai atender as orientações, né? Sim. Daí, se não der tempo, eu já mando direto ali no... Isso, no ambiente Onde para enviar, virtual. né? Isso, lá no AVA, tá, Natalina? Tá bom, entendi, professora. Obrigada. Ô, Natalina, só por curiosidade, você fala de onde? Qual é o seu município? Eu sou aqui do Amazonas, do Apuí. Do Apuí. Sim. Beleza, tá pertinho aqui, né? É perto, né? Tá pertinho da gente. Um perto Sim, relativo, né? sim, eu sou do Apuí, mas eu moro 30 quilômetros do Apuí. Tem dia que não tem energia, tem dia que não tem internet, é bem precário aqui. Sim. Aí eu estava na cidade, né? Que eu tinha feito a cirurgia, até mandei para vocês, né? Lá os atestados. Mas agora eu já estou bem. Graças Já a tá Deus melhor, eu tô bem. né? Já, estou bem. Então Já tá está bom. com quase 60 dias, né? Cirurgia. Mas eu estou bem. É que a minha cirurgia era de risco, né? Mas fiquei boa já. Que bom que deu tudo certo, né? Tá bom, Deu então. A tudo gente fica no aguardo aí Tá do envio bom. do trabalho final. Tá, beleza. Will. Obrigada aí. Ingrid, é sua vez de falar, Ingrid. Qual a sua dúvida? Ordineire Já também. chegou, vamos logo acelerar, né? O tema da minha pesquisa seria sobre como história e o Maitá inserir na educação técnica. Eu acho que eu já li o teu, né, Ingrid, ou não? Do Will. Já deu do Will? Não, do Will não. Inserir na educação técnica. Ô, Will, você não quer habilitar seu microfone, não, para a gente conversar sobre esse tema aí? Como a história de Maitá está inserida na educação?
Ou se você não tem dúvida, como é que está a sua situação? Como é que está aí? Olá, boa noite, professores. Boa noite. Boa noite. Então, eu cheguei atrasado aí na aula, né? Mas, assim, o meu trabalho, que ainda está só o esqueleto ainda, né? Eu estaria tentando fazer ele nesse segmento aí. Mas eu estou aberto aí para melhorias, para algumas sugestões também. Então, Mas você tem alguma dúvida específica, por exemplo, você tem essa temática em relação à sua estratégia metodológica, aos seus objetivos? A minha dúvida seria se, eu não sei se está inserida essa questão aí da história de Humaitá, né? Na educação no campus do IFAM aqui de Humaitá. Eu teria que fazer uma pesquisa, então, né? Você já sabe qual é o tipo de pesquisa que você quer fazer? Não. Não parece sabe? que é documental, né, no caso, porque ele quer saber sobre a história. Você é de A Humaitá mesmo? professora... Sim, sou de Humaitá. A professora Lerquiane me deu uma sugestão de eu ir no campus do IFAM para fazer uma entrevista com uma professora de história, né? Para ver se ela tinha colocado no plano de aula delas alguma coisa sobre isso. Aham. É um tema dá para se trabalhar. Só que é preciso ter bem claro o que se quer com essa pesquisa, né? Qual é o seu objetivo, ou seja, qual é as suas questões norteadoras, o seu problema de pesquisa, o que de fato você quer investigar, para poder delimitar, para poder você escolher a sua estratégia metodológica, né? É documental, Cris? Eu imagino, porque assim, ele quer saber como que a história de Humaitá está inserida na educação técnica. Tá, mas assim, qual material que ele conseguiria essas evidências, né? Que documentos seriam esses, né? Por exemplo, os PPC de curso, Isso. Por isso que eu digo que é documental. Teria que ver as legislações, né, de criação, os documentos de criação. Isso, né? Como fala, aquelas audiências, né? Sim. Mas, assim, a história de Humaitá, de fato, eu não sei como que vai... Porque eu tô pensando muito na história na de história de Humaitá. modo, assim, bem específica, né? Aí eu não sei como que ele consegue demonstrar isso nos documentos da história com o IFAM, com a EPT. Se ele vai encontrar dados, né? Dados. Porque você vai encontrar a história de Humaitá, tem muito material, beleza. Mas e linkar isso com a EPT, né? Como que ele vai conseguir fazer essa ponte aí? Poderia, assim, na verdade, reformular o tema sem fugir da ideia dele, aquilo que ele se propõe, né? Talvez até mudando, né? A história do campus Humaitá em relação à cidade, né? Aí teria muito material, Pois é, então teria né? que inverter, né? Aham. Trazer o campus para dentro dessa história. Ele pode começar até falando da escola agrotécnica lá, da José Cesário lá, Justamente, né? Poderia fazer o contrário, entendeu, Will? E não Aí porque Sim, assim, sim. Então, era essa dúvida também. E como eu disse, estava aberto para sugestões. Então, se assim vai ser mais fácil, né? Eu vou eu conseguir penso que obter mais. vai ter mais dados, materiais, né? uma pesquisa, o que faz ela caminhar bem é quando a gente tem dados suficientes para que você possa dar conta, entendeu? Se você não tem esses dados, inclusive a gente até recomenda a mudar por conta dessa escassez, porque aí você vai encontrar barreiras no caminho, né? Então, assim, já pensando nessa dificuldade, a gente sugere que você reformule, né? Eu imagino, né, Joab, que fica mais Aí, viável, né?
se ele inverter, se ele aceitar a sugestão, aí ele tem material para trabalhar tranquilamente. Porque Agora, o do jeito que está, eu não campus consigo, assim, enxergar. Eu acredito que ele vai ter dificuldade em encontrar materiais para responder essa expectativa. Justamente, a base de dados, né? A gente tem que pensar logo, onde é que eu posso encontrar informações sobre a história de Humaitá, né? Trazendo o IFAM. É mais Até fácil o porque, IFAM ter, né? porque teria que ser documental até, inclusive, porque eu penso que com servidores existe uma rotatividade, né? Tem muitos servidores Teria que ser novos, então talvez ele documental. não consiga. São poucos servidores ali que de fato conhecem, né? Participaram dessa história, né? Uhum. Enfim. Seria documental Sim, nesse aí, sentido. sendo assim, então, eu conseguiria um fácil acesso, sim, dessas informações aí no campus? Sim. Ou na Sim. No internet? site, né? Até no No site. site, né? Ah, sim. Então eu vou fazer umas mudanças, hein? Eu quero fazer uma possível para mandar para a senhora dar um feedback aí para nós. Tá bom? Isso. Uhum. Perfeito. Mais Então alguém? tá combinado. Tá certo, Will. Tá certo, Will. Eu acho que não tem. O Fábio, né? O Fábio tá aí. Fábio, gostaria de manifestar alguma dúvida? O Fábio tá desde o início, tá só ouvindo, tá só na moita ali, né, Fábio? Então, se não temos, né? A gente vai caminhando aí para o encerramento, né? Desse plantão de dúvidas. Eu penso até que é um momento, assim, oportuno, e assim, eu pensei com o Joab, né? Vamos deixar eles falarem um pouco. Eu sei que alguns ainda têm ali aquele receio, né? Mas assim, como a Helenice colocou, né? É muito diferente, né? Quando a gente está assim, conversando, dialogando, do que escrevendo ali, né? Porque cada um tem um estilo de escrita, às vezes você entende, às vezes não. Então, no diálogo ele é mais informal, né? A gente consegue esclarecer melhor, né? E alcançar o objetivo da atividade, né? É isso? Sim, aí dizer que a aula está sendo gravada, né? Se alguém de repente, quem não pôde participar, pode ter aí a oportunidade de assistir, né? Da minha parte, Joab, se não tem mais nenhuma. A Ingrid aqui, o meu acho que entreguei nos 45 segundos tempo. Ok, Ingrid, não vai ser o prazo, Ingrid, é até dia 20 a entrega. Ainda tem um tempinho aí. É até dia 20, dá para ajustar o que for necessário ainda aí, tá Sim. bom? Não, entregarei. Ainda tá em construção. Tá em construção. Não, mulher, se ajeita aí, se organiza, não deixa os 45 não, que é perigoso. Tenta dar uma acelerada aí para entregar antes. Mas é isso então, da minha parte também, Né, Joab? já apresentou ali os principais pontos, o que vocês estavam com dúvidas aí. Estou só esperando o Will terminar de digitar aqui, ver se ele tem mais alguma coisa, e a gente vai. Ah, sim, Will. Nós também agradecemos a participação de vocês. É importante, né, esse momento, né, para a gente trocar experiências aí e ajustar aquilo que for possível. E agradecer a participação de todos. Eu acho que esse é o nosso último momento síncrono e a gente vai estar recebendo as atividades e, de alguma forma, lá no AVA, a gente pode ainda responder um questionamento, alguma dúvida dentro da possibilidade, tá bom? E até a próxima, né? E assim, a gente está já organizando também, de acordo com as temáticas, os possíveis orientadores, nós estamos fazendo já o levantamento, né, para encaminhado para vocês, e para ajustar os orientadores de acordo com a temática de vocês, tá bom? Tchau, tchau, e até a próxima. Obrigada, gente.